Mesmo morando no interior, desde pequena eu sempre gostei do mar. Eu acho que o motivo disso é que eu sempre tive parentes que moravam perto do litoral. E volta e meia meus pais se organizavam pra gente passar o final de semana lá. E era ótimo quando a gente conseguia juntar esse final de semana com férias ou com algum feriado prolongado pra gente ficar mais tempo. Eu não me lembro muito bem quantas vezes isso acontecia nessas viagens. Agora, já adulta, eu parando pra pensar, eu acho que nem foram tantas vezes assim. Essas vezes que a gente foi viajar só ficaram tão marcadas pra mim porque foram muito divertidas. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente, tô aqui hoje. Não tô com microfone não, porque eu vou falar bem pouco. Não vai falar nada. Só vou dar um oi pra vocês mesmo, gente. E hoje é conteúdo diferente, é um conto, né? Hoje é aquelas que falam assim, né? O resto do vídeo inteiro. Hoje é um conto que um inscrito nosso maravilhoso mandou pra gente, o João Pimenta. O nome desse conto é Posso Subir Com Você? E hoje vocês vão conhecer esse conto que o João escreveu pra gente. E se você também tiver algum conto de terror, manda pra gente que quem sabe a gente traz aqui pro canal. Vamos então continuar essa história. Mas antes, deixa aquele like aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal. Pensando bem, essas viagens que a gente fazia pro litoral não era tão tranquilo assim de fazer. Até porque era uma viagem de 9 horas e tinha toda a questão da nossa vida aqui também. Fora a vida dos meus parentes lá. A última vez que eu tinha ido pra praia foi há uns 10 anos atrás, quando eu ainda era adolescente. Porque aí veio o ensino médio e depois com a faculdade a minha vida mudou muito também. Tanto com trabalhos, meus afazeres mesmo, quanto eu conhecer gente nova e a minha vida social mesmo. E tudo bem, a vida é assim, sabe? Momentos acontecem, permanecem e mudam. Apesar disso, a minha família sempre manteve muito contato com a gente. Até porque tem 2 tias da minha mãe que moram lá na praia. Até por conta disso, a minha família decidiu se reunir de novo, sem nenhuma data muito especial, era só pra todo mundo se ver mesmo, sabe? Uma outra vez. Minha família e eu, a gente conseguiu ali conciliar os nossos trabalhos, eu com a minha faculdade, juntamos com um feriado prolongado e a gente foi visitar ali os nossos parentes. Desde sempre, quando a gente vai lá, a gente fica na casa de uma tia minha. E você vai ver eu chamando aqui várias pessoas de tia, gente, porque eu nunca sei o grau de parentesco que eu tenho realmente com as pessoas, então lá pra mim é todo mundo tio ou tia. Então a gente sempre ficava na casa dessa minha tia, que ficava coisa ali de 1 hora de distância da praia. A casa dela é enorme, então cabe todo mundo de forma confortável, todo mundo é muito receptivo, então sempre foi uma coisa bem tranquila. Além dessa casa da minha tia, eles também tinham uma outra casa que ficava mais próxima do mar. Aí geralmente a gente acordava cedo de manhã, descíamos a serra, aí a gente ia pra essa casa mais próxima do mar, ficava ali, e depois a gente subia a serra de volta para essa casa mais distante. Só que a gente sempre subia a serra antes de anoitecer. Sempre antes de anoitecer. Isso porque a minha avó de lá, e mais uma vez eu perdi aqui o parentesco, eu não sei muito bem se ela é realmente minha avó, mas ela sempre dizia pra gente não subir nem descer a serra à noite. E por que esse rolê todo? Por que a gente fazia isso? Porque essa casa que ficava mais próxima do mar, ela era menor. Então o pessoal não ficava muito confortável lá, sabe? Então a gente preferia ir pra casa maior. Só que dessa vez foi um pouco diferente. Ainda foi um monte de gente, a minha família, a família dessa minha tia, então tinha bastante gente. Só que desde a última vez que eu tinha ido, essa casa na praia foi reformada, então ali construíram mais 2 quartos. Então tinha mais espaço pro pessoal ficar ali acomodado. Mas o nosso esquema continuava o mesmo, então a gente continuou ficando, a minha família continuou ficando nessa casa mais distante. Então por volta ali das 10 horas da manhã, a gente acordou, desceu a serra para aproveitar a praia e lá a gente encontrou nossos parentes, tinha ali um pessoal que a gente não conhecia, da nossa família, a gente se encontrou, todo mundo, foi uma coisa bem agradável. E eu matei a minha saudade de mar, que nem eu mesmo sabia que eu tava. Na primeira noite a gente acabou jantando ali e dormimos todo mundo na casa de praia. Depois, na manhã seguinte, eu acordei bem cedo, fui correr na areia, fui dar um mergulho no mar e eu tava tão empolgada com tudo que eu nem tava sentindo o cansaço da viagem.
E foram assim nos próximos dias. 2 dias antes da gente ir embora pra casa mesmo, a gente acabou combinando de encontrar todo mundo de novo, família, vizinhos, aqueles tios que moravam ali perto da praia e que a gente não via com tanta frequência. E aí a gente ia passar a noite ali com eles, comer uma coisinha. No dia seguinte a gente ia subir a serra ainda de dia pra realmente começar a preparar as coisas ali pra voltar pra casa. O problema é que eles estavam preparando ali um jantarzão, uma coisa bem recheada assim, com frutos do mar. Afinal, a gente tava próximo do mar, né? Tava todo mundo ali em clima praiano. Porém, gente, eu sou vegetariana. Eu não como nada que um dia já esteve vivo. Então, pra mim, nada de frutos do mar, nada de peixe. Já faziam 3 dias que a gente tava lá na praia. Eu aproveitei muito que bem os 3 dias, mas mesmo assim, eu queria aproveitar o último também. Por conta disso, eu passei a tarde inteira e na minha cabeça, eu iria subir a serra um pouco antes deles começarem a preparar ali a comida. Eu até poderia ficar e comer ali alguma coisa sem peixe, alguma coisa que eles não tivessem preparado com peixe, mas olha, eu não gosto nem do cheiro. Só o cheiro de qualquer coisa preparada com peixe me embrulha o estômago. Além disso, não ia ter nada separado, gente. Eles costumam misturar peixe até no arroz, por exemplo. Por conta disso, eu já tinha conversado ali com a minha tia e ficou combinado de que eu iria subir antes desse jantar, eu ia cumprimentar todo mundo, iria subir antes desse jantar e iria dormir na casa dela. Era bom que até dava tempo de eu descansar um pouco antes de pegar a estrada, sabe? Só que eu acabei perdendo um pouco a hora. E quando eu notei, já tava anoitecendo. E o pessoal já tava se reunindo lá na casa. Pra não ficar chato, eu acabei encontrando o pessoal ali, até porque eu queria me despedir das pessoas que eu tinha conhecido, os vizinhos ali da minha idade, que eu tinha feito amizade. E aí chegou um momento que a fome começou a apertar. E eu decidi que era essa hora que eu tinha que seguir meu rumo. Antes de eu me juntar ali com o pessoal pra me despedir e tudo mais, eu já tinha colocado a minha mala dentro de um dos carros, porque eu não queria chamar atenção, ficaria mais fácil depois pra eu sair a francesa, entendeu? Sem chamar muita atenção. E aí, só pra explicar mesmo, a minha família costumava ir com vários carros, assim. Todo mundo que tinha carro ia com o carro pra... sei lá, vai que alguém quer voltar junto com a gente, alguém precisa, dá problema, alguma coisa. Então, tinham carros até demais. Então, não tinha problema. Não ia desfalcar eu ter ido embora antes sozinha. Pois bem, fui me despedir das pessoas, me despedir dos meus pais, avisando que eu tava indo já, me despedir da minha tia, de alguns parentes ali. Mas eu fiz tudo muito discretamente, assim. Porque eu sabia que se eu fosse me despedir de todo mundo, ia ter aquele tio bêbado que ia gritar pedindo pra eu ficar mais um pouco. Peguei então a chave com a minha tia e fui em direção ao carro. Quando eu tava mais ou menos na metade do caminho ali pra chegar no carro, eu vi aquela minha avó que sempre me avisava pra gente não subir a serra à noite. Acabou que eu não fui me despedir dela porque ela tava muito entrosada bebendo com as amigas, então eu deixei pra lá, sabe? Eu vou admitir, eu sou meio tímida, vocês já devem ter percebido. Na hora, acabou que eu nem lembrei do aviso dela, sabe? De que não era pra gente subir a serra à noite. Na verdade, eu não pensei em nada, eu só continuei seguindo meu caminho em direção ao carro, olhando a praia. Até porque o carro tava parado a pouquíssimos metros da praia, sabe? E lá era tudo muito perto. Logo ali, depois de alguns metros, já chegava a estrada. Naquele momento eu comecei a passar, assim, pela minha cabeça o que eu iria fazer quando eu chegasse na casa da minha tia. Eu ia tomar um banho, descansar um pouco, pedir uma comida. E ali, quando eu tava repassando os planos na minha cabeça, eu quase bocejei, pensando já no descanso que eu ia ter quando eu chegasse na casa dela. Foi então que, quando eu tava chegando ali bem perto do carro, eu ouvi uma voz dizendo: "Posso subir com você?" Eu olhei para trás e eu vi de onde estava vindo essa voz. Era de um rapaz que estava vindo logo atrás de mim. Eu não vi ele chegando, mas eu também não estava muito atenta. Eu estava distraída, pensando nas coisas que eu ia fazer, então eu nem prestei muita atenção nisso. Esse rapaz acabou falando comigo que ele também queria subir a serra, só que a família dele ia precisar do carro. Então, ele não tinha como ir e ele tinha ouvido que eu ia subir a serra. Então, ele acabou pedindo ali uma carona. E eu falei assim: "Não, claro, vamos sim, entra aí." Bem, a gente entrou, fechamos ali as portas, eu abri as janelas. Antes de ir, eu peguei meu celular, comecei a
rolar ali uma timeline, olhando, eu pedi um minutinho pra ele, avisei ali, né, que eu tava vendo alguma notificação. Eu ia até colocar uma música, mas como eu tinha companhia naquele momento, eu não sabia se eu devia realmente botar. Mas ele acabou falando comigo, porque ele viu que eu tava mexendo no celular. Ele acabou falando, pode colocar aí alguma música que você goste e tal, acho que vai ser bacana. Quando eu tava ali conectando meu celular no carro, a lanterna do carro acabou apagando. Nisso eu comecei a me concentrar no barulho que tava vindo da praia, das pessoas correndo, se divertindo, o barulho das ondas do mar. Eu comecei a prestar atenção em tudo isso. Nessa hora, o moço que tava junto comigo falou assim, nossa, você tá relaxada, né? E vou te falar, era quase como se eu tivesse esquecido que eu não tava ali sozinha. Eu falei pra gente ir e ele concordou. Coloquei ali uma música baixinha, numa altura que desse pra gente ouvir a música, curtir a música, mas ao mesmo tempo que desse pra eu prestar atenção ali na estrada. Então a gente começou a viagem. Antes de realmente a gente pegar a estrada para subir a serra, a gente passa ali por um caminho entre as casas. Nesse momento, eu fiquei caladinha, eu não queria nem conversar com ninguém, porque eu fiquei com medo de acabar entrando em alguma rua errada. E o rapaz que tava comigo também ficou em silêncio. Chegando na rodovia, não tinha muito erro não, era só seguir reto que a gente chegava. Quando a gente realmente chegou na rodovia, eu soltei vamos lá, Vamos começar a viagem. E pra ser sincera, eu não lembro agora pensando, eu não lembro de ter ouvido uma resposta. Já ali na estrada, mas bem no começo, a gente tinha acabado de começar a viagem. Eu dei ali uma olhada pro meu retrovisor do lado direito e dei uma reparada no moço. Nisso eu comecei a pensar umas coisas, né? Tipo, nossa, ele até que é bonito. Mas eu não lembro desse homem. Eu não lembro desse homem lá de eu ter cumprimentado ele em algum momento. Aí eu comecei a pensar, será que eu não tenho que perguntar pra onde ele vai? Puxar algum assunto pra não ficar um clima estranho, um silêncio constrangedor no carro? Aí eu comecei a perceber que eu não troquei meia dúzia de palavras com esse rapaz. Ele simplesmente me pediu carona e eu dei a carona. E aí surge uma preocupação. Eu só fiquei ali torcendo pra ele não morar muito longe da casa da minha tia, porque senão ficaria fora de mão pra mim. A minha tia morava praticamente do lado da estrada. Eu resolvi perguntar pra ele pra onde ele tava indo, né, onde que ele ia descer, e ele disse pra eu não me preocupar com isso, porque era só eu ir pra onde eu tava indo que ele ia descer lá perto. Aí eu lembrei que a minha tia tinha falado que alguns vizinhos dela da praia também eram vizinhos da casa dela que ela morava mesmo. Então eu pensei assim, deve ser esse caso, né? Esse rapaz deve ser vizinho tanto na praia quanto na casa dela que ela mora normalmente. Era só 1 hora de viagem. Aí eu resolvi olhar pro relógio e eu vi que a gente tava só 10 minutos na estrada. Mas olha, eu podia jurar que a gente tava mais tempo. Aí eu já segui pensando assim, tomara que não demore tanto, tomara que a gente chegue logo. Mas esse pensamento é péssimo, gente, pra se ter na estrada, porque quanto mais você quer chegar, parece que mais demora. Olhei o relógio de novo, tinham se passado só 3 minutos desde a última vez que eu já tinha olhado. Aí nessa hora eu pensei em puxar algum assunto, gente, pra pensar em alguma coisa além das árvores que estavam passando na estrada, que sinceramente pra mim já pareciam as mesmas. Aí eu falei assim, alguma coisa do tipo, e aí, me fala sobre você, porque eu queria saber alguma coisa sobre aquele rapaz estranho que simplesmente me pediu carona e eu dei. Mas como resposta, eu só recebi ele falando sobre a estrada. Ele falou alguma coisa sobre a estrada tá vazia, mas ao mesmo tempo não tá tão vazia, que de repente a estrada ficava vazia mesmo pra frente, mas aí depois de um tempo vinha um carro e jogava uma luz contra a gente. Eu achei aquilo meio estranho porque eu não queria pensar sobre estradas vazias naquele momento. E olha, eu nem lembro se eu dei alguma resposta pra ele. Eu continuei dirigindo e a gente tava em silêncio. A música continuava tocando no fundo, mas eu nem lembro qual era a música, que tipo de música tava tocando. O clima não tava legal. Eu acabei me distraindo, eu já tava dirigindo ali meio que no automático mesmo, quando de repente veio um carro na direção oposta, jogando farol alto na minha cara. Na mesma hora eu soltei um puta merda, que babaca. E aí eu comecei a pensar em umas coisas que eu não queria pensar naquele momento. Quem era aquele homem? E de repente, assim, às vezes eu tava olhando pra frente na estrada, mas com a minha visão periférica eu conseguia ver que ele tava me olhando de vez em quando. Olha, tem que ter muito controle emocional pra você conseguir controlar os seus pensamentos e não pensar em alguma coisa que você não quer pensar. Por mais que eu quisesse só prestar atenção na estrada e não pensar naquele homem que tava do meu lado,
eu tava fazendo um péssimo trabalho nisso. Eu já tava ali quase me distraindo de novo. Eu tava viajando naqueles pensamentos indesejados até que de repente eu ouvi esse rapaz falando do meu lado. Tem um tempinho já, né, que passou o último carro. Por um breve momento eu fiquei feliz por ele ter falado alguma coisa ali que me fez voltar pro que eu tava fazendo, que era, no caso, dirigir. Mas foi por um momento breve. Até porque eu comecei a pensar, realmente, tem bastante tempo que aquele carro passou pela gente. A lua tava cheia e grande parte ali da serra era aberta, assim, não tinha muitas árvores em cima. Então, dava pra você usar o farol normal, que era o farol que eu tava usando, só precisava aumentar ali o farol quando entrava numa área que as árvores estavam tampando mais, né? Aí tinha que subir o farol um pouquinho, mas aí depois você voltava normalmente. Até pra não atrapalhar o carro que vem na direção oposta à sua. Aí teve um momento assim, um momento bem breve que eu olhei pra minha esquerda. Aí eu vi o mar com aquela lua maravilhosa refletindo nele. Eu comecei a pensar, será que alguém que tá naquela praia tá conseguindo ver os faróis aqui em cima? Será que se o farol do meu carro simplesmente apagar, alguém lá na praia vai conseguir reparar? Se alguma coisa acontecer, alguém vai sentir falta? Foi então que eu percebi um carro vindo atrás de mim, e isso me deixou mais aliviada. Aliviada até perceber que esse carro tava andando numa velocidade muito alta. Ele tava correndo muito e se aproximando muito rápido do meu carro. Eu tava olhando ali pelo retrovisor e eu praticamente não conseguia voltar os meus olhos para a estrada, porque esse carro tava correndo muito e tava se aproximando muito do meu. Eu percebi que meu coração tava acelerando muito. Foi quando, de repente, eu ouvi a voz calma do rapaz do meu lado dizendo: vem pra outra faixa. E não é que ele tava certo? Eu tava realmente na faixa errada e eu nem tinha percebido. Se ele não falasse, eu não ia perceber. Mudei de faixa e eu vi o carro me ultrapassando e eu reparei que era só um apressadinho mesmo. Foi nessa hora que eu soltei um ufa, né? Acho que eu tô meio distraída, qualquer coisa que você vê aí, você me fala, você me alerta. O cansaço da viagem tava finalmente batendo no meu corpo. Aí eu pensei, gente, que ideia tonta pegar o carro pra subir a serra essa hora. Foi então que passou pela minha cabeça o seguinte: por que eu falei que eu tava distraída pra aquele cara? Pessoas distraídas têm menos reação, e se ele tentasse alguma coisa? Eu aproveitei que uma árvore mais pra frente já tava fazendo sombra e eu coloquei o farol alto. E eu pensei assim, nossa, eu devia ter ficado com esse farol alto desde o início da viagem, porque chamava mais atenção, sabe? Se alguma coisa acontecesse, farol alto ali, né, dava pra ver mais. E quando eu deixei esse farol alto, acabou que o interior do carro começou a ficar mais visível. E eu consegui reparar mais esse homem que estava do meu lado. Foi algo bom, mas foi ruim ao mesmo tempo. Era bom eu perceber ele ali, que tinha alguém comigo, mas ao mesmo tempo era ruim não saber se ele tava me olhando ou não. Tinha algumas horas que parecia que ele tava me olhando fixamente. Meu coração começou a disparar de novo. Eu comecei a me perguntar se eu devia acelerar o carro também, igual o outro carro. Sei lá, pra chegar mais rápido em casa. Eu não estranhei quando esse homem me pediu carona, porque eu pensei assim, devia ser alguém ali, algum amigo da minha tia, alguém que ela já conhecia e eu acabei não conhecendo. Mas a questão que me deixava realmente aflita era que eu não lembrava desse homem. Eu realmente estava dando carona para um vizinho que eu não tinha reparado muito, ou será que eu tava com tanta vontade de ir embora que eu acabei dando carona pra um desconhecido sem nem perguntar nada pra ele? Mas tá, beleza. Se eu acelerasse o carro pra gente chegar logo, o que ia acontecer quando a gente chegasse? Muita coisa que eu não queria pensar tava passando pela minha cabeça. Meu coração acelerou mais ainda quando ele me perguntou se eu ia deixar a luz alta. Eu acho que eu respondi que sim, mas sinceramente eu nem tenho certeza mais. Sabe quando a gente tem uns pensamentos super esquisitos e aleatórios numa situação meio bizarra que a gente tá passando? Então era isso que tava acontecendo comigo. Eu lembro de ter pensado que pelo menos com o farol alto, se acontecesse alguma coisa, tinha mais chance de alguém ver que realmente o carro sumiu, que a luz apagou. Eu tive 1000 pensamentos em 1 segundo, até porque logo em seguida ele me avisou que tava vindo outro carro. E eu realmente fiquei surpresa porque eu não tinha reparado aquele carro. Eu abaixei a luz pro carro passar e depois voltei com a luz alta. Jamais que eu ficaria com o farol baixo, ainda mais com um estranho ali do meu lado. Sempre que a gente tá com medo, o nosso cérebro cria ali uns pensamentos de alerta, sabe? Pra gente conseguir identificar melhor o perigo. É uma coisa meio básica ali do nosso instinto de sobrevivência. Mas eu não queria pensar em mais coisas que me assustassem. Mas não tinha jeito, eu comecei a pensar, e se alguém mais entrou no carro
carro quando eu tava distraída. Aquele carro era grande, era espaçoso. Se alguém deitasse no chão ali do banco de trás, eu não ia nem reparar. E eu não conferia antes da gente sair pra pegar a estrada. Um cara simplesmente apareceu do nada atrás de mim. Outra pessoa também poderia aparecer, né? Ou não. Ou poderia. Acho que poderia. Além disso, esse cara se aproximou de mim quando eu já tava afastado da minha família. E quando eu tava ali me despedindo, eu não vi mais ninguém se despedindo também. Era só eu que tava dando tchau pro pessoal. E eu não dei um tchau chamativo, sabe? Eu falei pra vocês. Então, como aquele cara tinha ouvido que eu ia subir a serra? Eu só queria prestar atenção na estrada, mas não adiantava. Eu tava em estado de alerta. Não, e passava um calafrio pelo meu corpo inteiro quando eu percebia pela visão periférica que ele olhava lentamente pra mim e depois voltava a olhar pra estrada. Eu nunca reparei como eu me portava quando eu dava carona pra alguém. Só que eu tenho quase certeza que eu não ficava reparando na pessoa. Eu simplesmente olhava a estrada. Não, e chegou um momento que eu tinha que fazer alguma coisa, gente, porque a gente tava ali, dentro do carro, eu dei carona pra ele e eu não sabia nem o nome dele. Eu não sabia nem o nome dele. Sem pensar muito, eu soltei um... Qual é o seu nome, hein? Foi de uma forma estranha? Foi de uma forma estranha, mas não foi tão estranho quanto a resposta que eu tive. Como resposta, ele simplesmente perguntou se eu não sabia o nome dele. E depois ele falou assim, eu achei que você soubesse. Não, aí nessa hora já bateu aquela insegurança, né? Porque eu pensei assim, gente, será que eu conheço essa pessoa? E eu simplesmente não me lembro da cara dela. Eu convivi com essa pessoa durante 3 dias e eu não sei quem é ela. Não é possível. Mas mesmo assim eu insisti e perguntei pra ele se ele sabia o meu nome. Porque se ele soubesse o meu nome, aí eu já ficaria um pouquinho mais tranquila, porque então ele me conhecia de alguma forma. Mas em resposta ele só perguntou se eu não sabia se eu tinha dito o meu nome. Que resposta foi essa, gente? Ele queria que eu confirmasse pra ele se eu falei ou não o meu nome? Eu tinha certeza que eu não tinha falado o meu nome pra ele. E eu tinha certeza também que eu não conhecia esse homem. Além de nunca ter ouvido o nome dele, eu também nunca tinha visto esse rosto. Por mais que eu tentasse lembrar, eu não conseguia. Naquele momento eu não sabia se eu continuava insistindo ou não, se ia ser uma coisa boa insistir nesse assunto de nome, de não saber nome, de não conhecer. Mas pelo menos eu tava no volante, né? Então, pelo menos no controle de uma coisa nessa viagem eu tava. Mesmo que não fosse por muito mais tempo. Eu tentei pensar em alguma coisa pra falar enquanto eu tava ali prestando atenção na estrada. E ele com certeza percebeu que eu tava meio apreensiva naquele momento. E o que me deixava muito nervosa era pensar que eu podia estar me aproximando de um momento muito ruim da minha vida. E logo depois de eu pensar isso, ele virou pra mim lentamente e disse pra eu não me preocupar, que logo, logo isso ia terminar. Eu senti um calafrio passar por toda a minha coluna e eu fiquei completamente arrepiada. Nesse momento eu só queria, sei lá, frear o carro, expulsar ele do carro, dar com a minha mão na cara dele, não sei. Eu queria interromper aquela aura, aquilo que estava acontecendo naquele carro. Mas ao invés disso eu reparei que ele simplesmente estava olhando pra frente. Eu segui o olhar dele e eu vi que ele estava olhando para a placa da entrada da cidade. Então, de fato, logo, logo isso ia terminar. A casa da minha tia não ficava muito longe da estrada, então eu não consegui nem parar em algum semáforo para tentar pedir ajuda de algum estabelecimento, de algum lugar. Eu tive que segurar com a minha mão a minha perna direita para ver se ela parava de tremer. Porque pensa, a gente já estava chegando na casa da minha tia e eu só conseguia me perguntar o que queria acontecer no momento que a gente entrasse na rua da minha tia e eu perguntasse pra ele onde que ele morava, onde que era pra eu deixar ele. Gente, eu comecei a aceitar que eu tinha feito merda, que eu tinha feito uma coisa muito errada. Eu pude sentir no meu rosto se formando assim um semblante triste, sabe? Foi me dando aquela vontade engasgada de chorar. Mas eu segurei minhas emoções. E eu não segurei por ser forte não, tá? É porque eu tava cansada demais. Parece que meu corpo percebeu que a gente já tava chegando e aí ele começou a se preparar ali pra hora do descanso. Foi então que o meu acompanhante soltou mais uma frase estranha. Ele falou, vamos? Mais um pouco, tá chegando. Só que dessa vez ele disse de uma forma seca, como se ele estivesse confirmando ali tudo que eu tava temendo, que eu não sabia o que fazer. Logo, logo, tudo que eu tava ansiando iria acontecer. Ele falou assim, você diminuiu a velocidade, você deve ter se distraído. E realmente, sem eu perceber, eu tinha diminuído a velocidade. Sei lá, acho que foi uma forma que o meu corpo encontrou ali de tentar combater aquela situação. Aí ele explicou que falou isso porque era perigoso
a gente tá dirigindo e de repente diminuir a velocidade porque poderia vir uma pessoa andando mais rápido atrás, ou pior, outra pessoa distraída também por perto. Logo em seguida ele apontou pro trevo, como se ele estivesse ali guiando o meu caminho. Aquela altura do campeonato eu não tive nem reação, sabe? Eu só continuei dirigindo. Quando eu notei, eu tava toda errada, gente. Sentada no volante. Eu tava toda torta, com uma mão só no volante. Tava toda errada. E eu não lembro se ele me falou pra eu me ajeitar ali. Mas eu fiz. Eu me ajeitei, de repente, sei lá, eu só queria chegar logo na casa da minha tia. A casa da minha tia estava cada vez mais perto. E a cada rua que eu passava, parecia que meu corpo desligava um pouco mais. Eu quase esqueci da presença daquele homem ali do meu lado. Mas durou, sei lá, um segundo. Quando eu cheguei num cruzamento, eu olhei pra direita, né, pra ver se estava vindo algum carro. E quando eu olhei, gente, eu reparei que ele estava me olhando fixamente. E eu apenas segui o meu caminho. E eu senti que eu não tinha muita coisa pra fazer. Porque o meu corpo tava cansado, eu tava sentindo meus olhos pesarem. Eu não ia ter reação nenhuma quando eu chegasse na frente da casa da minha tia. Aí eu reparei mais uma coisa, gente. Porque a gente já tava muito próximo da casa da minha tia. E eu lembrei que ele não tinha me falado onde ele ia descer. Eu não sabia onde esse homem ia descer. Ele não tinha me pedido, para aqui, vou pra lá e tal. E aí eu falei baixinho assim, chegando, hein? Aí ele só respondeu, eu sei. Eu não sei te explicar exatamente qual foi a sensação que eu senti quando eu vi finalmente a casa da minha tia se aproximando. Era uma coisa quente, sabe? Que tava vindo bem do fundo do meu corpo. Eu não sabia se era medo, se era alívio. Eu parei o carro, pronto pra embicar na garagem da minha tia, e eu olhei pro rapaz, que tava me olhando ainda fixamente. Eu falei pra ele, olha, chegamos, eu tô vindo pra cá mesmo. Eu queria perguntar pra ele pra onde ele tava indo, mas eu achei que seria inútil. Eu não sabia o que esperar e, sinceramente, nada me prepararia para o que ele fez. Ele me olhou bem no fundo dos meus olhos e disse assim, eu sei. Eu só queria que você chegasse bem. Logo em seguida, com o mesmo sorriso no rosto, ele simplesmente desapareceu. Eu tava cansada, então eu demorei um pouco pra ter qualquer tipo de reação. Eu tava muito confusa. Eu comecei a olhar pros lados, assim, sem entender, e comecei a pensar, sei lá, ele deve ter saído do carro, ele deve ter entrado em alguma casa. Mas eu simplesmente não encontrei. Eu sentia a minha cabeça tão pesada, mas tão pesada, que eu abaixei a minha cabeça ali no volante. E quando eu tava com a minha cabeça baixa, eu comecei a pensar, na hora que eu levantar, esse homem vai estar aqui na minha frente. Vai estar aqui na frente do carro, eu não vou saber o que fazer. Mas na hora que eu levantei a cabeça, na rua continuava completamente vazia. O final daquela noite foi eu entrando na casa da minha tia, eu conferindo a casa inteira, pra ver se não tinha alguém lá dentro, eu trancando a casa inteira também, cada porta, cada janela, e aí eu deitei no sofá pra tentar pensar sobre o que tinha acabado de acontecer, mas nada passava pela minha cabeça. Provavelmente, enquanto eu tava tentando pensar, eu acabei cochilando, porque quando eu abri os olhos já era de madrugada e eu só conseguia sentir muita fome. Aí eu comi alguma coisa, depois disso eu fui dormir. Agora, eu não sei muito o que falar sobre aquela viagem, além disso, nem sobre aquele meu companheiro que subiu a serra junto comigo. Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu. E às vezes eu acho que, sei lá, meu cérebro criou aquele homem, sabe? Pra me fazer algum tipo de companhia, mas eu não gosto de acreditar nisso. Apesar de todo o medo que aquele homem fez eu sentir, eu quero acreditar na existência dele, sabe? Até porque às vezes eu me lembro dele. Eu tenho consciência de alguma forma que eu não sei explicar. Eu me esqueço dele, mas em situações que eu tô meio aflita, eu acabo me lembrando da existência dele. Sempre que eu me encontro em alguma situação desconfortável, eu meio que sinto a presença dele ali. Como se fosse alguém pra me confortar. Como nesse exato momento, em que eu senti o mesmo arrepio que eu senti várias vezes aquela noite percorrer a minha nuca.